O pão nosso de cada dia, a macarronada da mama, o bolo que a vovó faz com tanto carinho. Para 70 milhões de pessoas em todo o mundo, essas delícias são um veneno. Esses e quaisquer outros alimentos preparados com glúten em sua composição são gatilho para uma doença pouco conhecida por grande parte da população e também pela classe médica. A doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada pela ingestão de glúten em pessoas que são geneticamente predispostas. O nosso corpo ele não enxerga o glúten como comida, ele enxerga o glúten como um invasor. Cada vez que o glúten entra no corpo, o corpo corre para combatê-lo. É uma doença multifatorial, pois depende de um elemento da dieta, que é o glúten, do fator genético e de um mau funcionamento do sistema imunológico. Cada vez que eu estou ingerindo glúten, eu estou inflamando o meu intestino, eu estou ativando o meu sistema imunológico e isso daí abre as portas para outras complicações mais sérias. O primeiro levantamento global sobre doença celíaca, realizado por cientistas da Suécia e da África do Sul e divulgado em julho de 2014, revela que cerca de 42 mil crianças morrem todos os anos no mundo por causa desse mal. Eu digo que ela já nasceu celíaca, porque ela sempre teve vários sintomas clássicos desde bebê. Doença celíaca clássica, que é a mais comumente encontrada, que são sintomas gastrointestinais. Então, a pessoa que tem muita dor abdominal, crises de diarreia, às vezes obstipação, má digestão, náuseas, vômitos, essa então é chamada clássica. Então, a partir de 1 ano e 3 meses eu comecei a investigação e eu costumo dizer que foi um tour médico, porque eu a levei em vários gastros pediatras, a vários alergistas e ninguém descobria o que ela tinha. Os sintomas da doença celíaca se confundem com muitas doenças do aparelho digestivo, síndrome do intestino irritável, colites. Isso é um fato até que atrasa muitas vezes o diagnóstico da doença celíaca. E a gente tem visto que tem aumentado o número de casos de celíacos com sintomas atípicos ou até assintomáticos. Em vez de diarreia, o paciente tem prisão de ventre, ou dificuldade para perder peso em vez de desnutrição, ou cansaço, ou uma anemia que não responde à suplementação, ou osteoporose precoce, né? Existem outros tipos de manifestações, como manifestações neurológicas também, como cefaleias, tremores de extremidades, tonturas. Existem manifestações dermatológicas, que é a chamada de dermatite herpetiforme, que é uma inflamação da pele que lembra muito o aspecto do herpes. Mulheres com histórico de infertilidade, às vezes o único sintoma é esse, quer engravidar não consegue, ou engravida e perde o bebê. Tem muitas situações em que você nem imagina que a pessoa possa ser celíaca. Praticamente eu passei 10 anos até descobrir a doença celíaca. Na fase de criança, eu já tinha alguns sintomas da doença celíaca. Por exemplo, com 6 anos de idade, eu tive que fazer transfusão de sangue por causa da anemia. Ou seja, a vida inteira eu sofri de anemia. E eu acabei descobrindo sozinha qual o problema dela e a levei no médico especializado em doença celíaca. Eu já entrei no consultório dizendo, doutor, eu acho que a minha filha é celíaca. E aí, aos 2 anos e meio, ele pediu a endoscopia com a biópsia e foi confirmado. Para fazer o diagnóstico da doença celíaca, a gente começa primeiro com o exame de sangue. Também se faz exames de fezes para ver se você tem muita gordura nas fezes, porque a doença celíaca você acaba não absorvendo os nutrientes. É um indício que pode ser a doença celíaca. Mas é preciso, assim, para fechar o diagnóstico correto, é só a biópsia do intestino delgado. Um conselho importante para quem tem uma suspeita de doença celíaca é que não entre na dieta sem glúten sem antes fazer os exames específicos. Porque se você fizer a dieta antes, retirar o glúten precocemente, você vai perder a oportunidade de fazer um diagnóstico, que vai negativar os exames. Então é importante você estar consumindo o glúten para poder fazer o exame. A dificuldade do diagnóstico da doença celíaca
É muito assim, porque primeiro os médicos acham que doença celíaca dá quando é criança. Quando você começa a fazer a alimentação, introduzindo as papinhas, aí que vai começar a dar os sintomas, principalmente da diarreia. Então, para um adulto ter chegado até essa fase, sabe, os médicos achavam incrível. Ela ocorre em qualquer idade, crianças e adultos, ambos os sexos, mas é mais comum no sexo feminino, uma proporção de 3 a 4 para 1. É muito comum que ela surja após um período de grande estresse. Porque você está estressado, seja um estresse físico ou emocional. Após a minha retirada da vesícula, aí começou então essas crises de diarreia. Então era frequente a minha ida ao hospital para tomar soro. A retirada da vesícula obrigou Marilis a usar sonda. Então eu fiquei mais ou menos uns 2 meses com essa sonda. E enfermeira 24 horas, eles retiraram a sonda no final do ano. Aí eu voltei para casa. Para minha família, praticamente esse Natal ia ser o último Natal da minha vida, porque eu estava realmente muito, muito ruim. Eu estava pesando 32 quilos. Aí eu voltei para o hospital no dia 26, achando que eu só ia colocar a sonda e ir embora. Mas aí não, aí eu fiquei internada, aí eu mudei de hospital, aí a médica pegou e falou assim, olha, até sei o que você tem, mas agora como é final de ano, vamos esperar o janeiro, a gente já vai fazer direto. Logo no comecinho de janeiro, ela foi direto para a biópsia do intestino delgado. E lá ela confirmou a doença celíaca. A doença celíaca não tem cura, mas pode ser completamente controlada com um tratamento bem simples, mas que exige disciplina. É o que vamos mostrar no próximo bloco. Até já!